em artigos que eu li e diretores e coordenadores com quem eu conversei, foi exatamente essa estratégia que eles utilizaram, do reforço no contraturno. Algumas escolas ainda estão tendo dificuldades de encontrar professores que façam esse atendimento, porque eles já têm os professores que fazem o atendimento no ensino regular, mas que não podem, não têm disponibilidade para estar no contraturno. E aí a escola se disponibilizou, né, se fez um esforço e contratou outros professores para dar esse reforço escolar no contraturno. Já na escola daquela coordenadora, na qual eu falei lá junto dos slides, ela conseguiu pôr no contraturno professores já da própria equipe para dar esse reforço escolar. Bom, porque eles já conhecem o desempenho do aluno, já conhecem a história do aluno dentro da sala de aula, as dificuldades que ele tem, então torna-se mais rápido esse processo de aprendizagem, porque o professor já sabe onde ele tem que focar. Mas o Mozart traz ainda esse ponto para ser observado, né? Para organizar avaliações diagnósticas regulares, né? E entender quais são os pontos que precisa ser melhor desenvolvido e quais já foram atingidos, né? Outro ponto que ele nos traz é o regime de colaboração. Ele diz que as redes escolares, né, não vão conseguir enfrentar esse problema sozinhas, muito menos cada escola individualmente. É necessário organizar um trabalho colaborativo entre os estudantes e municípios, entre os estados e municípios, os institutos e fundações e a sociedade civil como um todo. Precisamos de uma articulação nacional para atingir aquilo que a educação necessita, né? Ele diz ainda assim: imagino que poderia ser criado, olha só a sugestão dele. Imagino que poderia ser criado um observatório nacional de aprendizagem, abandono e desigualdade, onde esse observatório reuniria pesquisas e avaliações diagnósticas que ajudassem a monitorar os impactos da pandemia e teria um espaço de troca de experiências exitosas entre os municípios e estados para recuperar as aprendizagens. Seria um espaço que articularia ações para o enfrentamento nacional que a pandemia trouxe para a educação. Então, é uma coisa muito importante, né? Em que o Brasil todo se una, né? As redes de educação se unam para chegarem a um consenso e ver o que pode ser priorizado, de que forma pode ser trabalhado essas defasagens, de que forma pode ser combatido o abandono escolar, a desigualdade, né, dentro da escola. Isso tudo é muito importante. E nós vamos agora analisar um outro artigo também que nos traz grandes sugestões que podem ser colocadas em práticas para evitar mais transtornos e para dar continuidade no ensino de qualidade. Outro artigo importante aqui que eu encontrei com sugestões para a gestão escolar está no site Microsoft Prime Gestão Educacional, onde ele traz os desafios da gestão escolar em tempos de pandemia. Eu vou ler um pouco para a gente comentar sobre essas sugestões e ver o que se encaixa, né? Reforçando aquilo que já foi falado dentro da entrevista com a coordenadora. Diz aqui: o ano de 2020 foi, no mínimo, atípico para a maior parte das pessoas do mundo e com a educação não foi diferente. A pandemia do coronavírus trouxe novos desafios para a gestão escolar e exigiu que instituições de ensino de todas as etapas realizassem mudanças para se adaptar. A nova realidade teve um impacto na rotina de professores, alunos, familiares e profissionais da instituição. Além disso, o gestor precisou lidar com novas responsabilidades, como a transposição das aulas presenciais para o ensino à distância.
a preparação dos docentes para o uso de novas ferramentas tecnológicas e manter uma comunicação adequada com alunos e familiares. Assim, os principais desafios da gestão escolar em tempos de pandemia são: ele traz aqui os principais desafios, como manter o controle financeiro, aquilo que a gente já conversou sobre a inadimplência, né? Que já ocorria antes da pandemia, poderia ocorrer em algumas escolas. Com a pandemia isso se intensificou, né? E para não gerar transtornos na escola, os gestores precisaram trabalhar juntos e chegar a um consenso com estratégias de não afetar nem o ensino, nem a qualidade do serviço oferecida pela escola, né? Ele fala aqui nesse artigo que a gestão financeira é uma das partes mais importantes e mais difíceis do trabalho de um gestor, especialmente em um momento de crise, como o que estamos vivendo. Nesse contexto, manter o fluxo financeiro pode ser um desafio devido à inadimplência de alguns alunos. A falta de professores, né, devido a doenças, por exemplo, devido a esses contágios do coronavírus, né? E a necessidade de investimento em novas áreas, como nas áreas da comunicação, né? Recursos tecnológicos que devem ser adquiridos, que foram adquiridos por muitas escolas, né? Com a necessidade desse novo ensino. Por isso, é ainda mais importante manter uma atualização minuciosa de todos os recursos que entram e saem do caixa. E a melhor maneira de fazer isso é contar com software de gestão educacional. O sistema possui ferramentas específicas que otimizam o trabalho do gestor e facilitam a tomada de decisão, pois oferecem dados e informações concretas para que os recursos sejam direcionados às áreas que realmente necessitam. Então, existem alguns softwares que fazem esse trabalho, né, de registrar, de calcular e mostrar quais são as áreas que mais necessitam de investimento e quais que podem haver pequenos cortes. Outro ponto que ele fala é sobre como evitar a evasão escolar. O artigo traz que, além da inadimplência, a evasão escolar é uma das maiores preocupações dos gestores e pode ser causada por diversos fatores, né? Como a inadimplência, como dificuldades no aprendizado, como bullying, como problemas familiares ou financeiros e outras possibilidades. Ele fala que para evitar que o aluno cancele sua matrícula, os professores e gestores devem ficar atentos ao comportamento dos estudantes e identificar possíveis soluções com o problema. O estudante pode acabar se afastando da escola, como ele disse aqui no artigo, por problemas familiares, por bullying, por dificuldade no aprendizado, e aí cabe ao professor observar esse comportamento que ele vem tendo em sala de aula, se houve mudança, como é que ele está reagindo aos novos conteúdos, né? Conversar com a família, o diálogo é a chave do negócio, né? É preciso ter diálogo entre escola e família para entender o que está se passando dentro do ambiente familiar, que pode estar ocasionando a evasão escolar, e também entender como está o comportamento do aluno na escola, o que ele está precisando, o que pode estar interferindo no seu aprendizado e na sua frequência escolar. O artigo nos traz ainda que para alunos com dificuldade de aprendizagem, por exemplo, o gestor pode sugerir aulas de reforço, que já é uma sugestão que foi dada no outro artigo e que também já foi implantada por algumas escolas, como a escola da coordenadora entrevistada. Por outro lado, se a possível evasão se deve a questões financeiras, é possível oferecer desconto na mensalidade ou uma bolsa de estudos. No entanto, é preciso analisar as finanças da instituição para definir uma estratégia que não cause prejuízos financeiros. É claro que
Todos precisamos dos alunos na sala de aula para que ele tenha um melhor desenvolvimento, para que ele tenha um bom aprendizado, mas a escola também precisa se manter, né? E para a escola garantir essa qualidade de ensino, o conforto na estrutura, os equipamentos,